Agora a gente vai ter a palestra do professor Dr. Adilson Nascimento de Jesus. O título é Matrix, o universo em camadas. Professor Adilson é professor assistente doutor do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte, DELARTE, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado na Universidade de Paris 8, Saint-Denis, França. Tem experiência na área de educação, arte, cultura e educação física, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: dança, corpo, arte, vivência corporal e dança butô. Resumo. Partindo da ideia de Jacques Berger, de que a realidade é composta por uma infinidade de estados, níveis, pregas topológicas, camadas que não estão nenhuma sobre as outras, camadas que não estão nenhuma sobre as outras e ocupam o mesmo espaço, plano de existência ligados à Terra. Assim, discorrer sobre a multidimensionalidade de alguns fenômenos do dia a dia, pouco perceptíveis pelos nossos sentidos, e de outros nem tão corriqueiros, que envolve cosmogonia, livros apócrifos, descobertas científicas, projetos secretos, imortalidade e experiências de quase morte, médiuns e espíritos e a arqueologia proibida. Quero agradecer o convite a Fernando e Igor. É um prazer estar aqui com vocês. Foi bom ter visto o filme depois de... Eu revi depois de 20 anos, né? Eu vi no cinema, é legal falar que eu vi no cinema, né? Hoje em dia a gente vê muita gente que estuda cinema que não viu alguns filmes e tal, porque não sai, telão, né? Porque sai da... Não tem mais cineclube, não tem mais cineclube, não tem videolocadora, e aí não tá no Netflix, então tem muito filme legal que tá fora de catálogo ainda, que a gente não sabe. Então poder rever o Matrix hoje nessa condição, nessa situação aqui, já tendo preparado meu material também da palestra, me fez pensar em várias coisas, né? E as muitas frases que eles vão articulando ali que jogam um monte de pergunta na cabeça da gente, né? E eu lembro quando eu estava vendo esse filme no cinema, né, tinha um garoto do meu lado, garoto mesmo, assim, né? Eu lembro que ele estava apoiado nos joelhos, assim, super compenetrado vendo o filme, esperando a hora que ele fosse falar a verdade, né? Porque ele fala tanto tempo da verdade, e ele é tenso ali, né, esperando aquele negócio acontecer. Eu falei, puxa, que coisa, né? A gente, quando está na nossa busca, né, pessoal, cada oportunidade que você tem de se aproximar desse seu ponto de mistério, você vai atrás, né? E fica focado naquilo, né? Eu estou falando isso porque a minha busca talvez tenha começado em algum momento, que lá na infância, que eu não me lembro muito bem, mas ao longo da vida algumas outras coisas vão surgindo que vão te mantendo dentro daquela perspectiva, né? Não esquece daquilo lá. Não esquece daquilo lá. Você não sabe muito bem o que é, mas você vai seguindo. E o material que eu vou, com o qual eu vou trabalhar aqui hoje com vocês tem a ver com um desses encontros fortuitos, assim, que eu não soube muito bem como é que aconteceu. Há alguns anos eu recebi no meu e-mail, não sei de quem, um convite para ir num congresso regional de ufologia aqui em Amparo. Falei, mas quem que me mandou isso? Não conhecia, não sabia quem que era, não entendia aquele negócio. Mas quer saber? Não estou fazendo nada esse final de semana, Amparo aqui pertinho, eu fui lá. Bom, primeira vez nesse ambiente, da ufologia, né? Apesar de eu ser muito curioso com isso, mas não levar muito a sério, né? Não estudar a coisa séria. Eu fui e comecei a ver as pessoas que realmente estudam a sério, pessoas que
viram, né, e coisa, gênero e tal. E aí, eu não vou falar essa palavra porque não cabe, mas eu tenho que falar porque vocês vão entender, por coincidência, mas não coincidência, eu encontrei um ex-professor meu e amigo que estudou aqui na física, o professor Laércio Fonseca. Ele não está mais aqui, ele era uma das poucas pessoas na época que estudava física quântica e tudo mais, trabalhava com Tai Chi, trabalhava com outras coisas. E ele, nos anos 80 ainda, ajudou a organizar aqui na Unicamp o primeiro encontro internacional de ufologia. Eu descobri isso mais tarde. Eu falei, mas olha só, né? E eu chego lá, encontro o Laércio, bem diferente, ele olha pra minha cara assim, e fala com uma pessoa que estava ao lado e falou, ô fulana, eu falei pra você que ia encontrar esse sujeito aqui? Eu falei, como assim? Fazia mais de 30 anos que a gente não se via. Não falei que ia encontrar o sujeito aqui? Olha ele aqui, esse aqui que eu te falei. Foi lá, me apresentou, foi isso. Aí comecei a conversar com ele e tal, e aí depois fui atrás das coisas do Laércio no YouTube. Vocês podem ir lá procurar Laércio Fonseca. Ele tem um ashram no sul de Minas Gerais. Faz as palestras dele, grava as aulas e põe tudo na internet lá. E ele fala de todo tipo de assunto que toca ao território da ufologia. E só então fiquei sabendo, tinha me avisado na época, né, que o Laércio tinha uns contatos, mas então o que eram esses contatos, né? Sei lá. Né? E aí eu fiquei sabendo que ele mesmo contando a história dele, né, num vídeo na internet, que ele desde pequeno via uns seres. Ele via. E era gente morta, em geral, gente morta, ele não sabia que era, né? E essa história era parecida, depois eu vi com o Chico Xavier também, que às vezes encontrava as pessoas e perguntavam, a senhora só está morta ou está viva? Porque ele não sabia mais quem era morto e quem era vivo, porque ele via todo mundo, né? E eu volto e meio encontro com essas pessoas. E ele, então, contando isso, contou desse evento, dos vários eventos que ele teve, e de encontro com seres que não são desse planeta. Aí a gente entra no Matrix, tá? Que uma das... Eu até anotei, né? Eu estava no fundo, eu anotei, porque foi... Na hora que ele tem que pular o prédio lá, o sujeito vira para ele e faz uma... Né? Pergunta para ele o seguinte, ele fala para ele que ele tem que se livrar do medo, da dúvida e da descrença. Tem que se livrar do medo, da dúvida e da descrença para as coisas acontecerem. Mas senão não acontecem. Se a gente for pensar hoje no medo como o grande motor, o grande peso nas costas de todo mundo, né, que move o mundo, né? Tá todo mundo com medo. Um tempo atrás, que estava muito pesado a história de terrorismo, né? Agora diminui um pouco, mas ainda continua. Mas tem outras coisas. Então tem sido uma tensão provocando medo na gente, né? Então, quando ele fala, né, para ele se livrar do medo, da dúvida, da descrença, né? Isso mexe com a gente, sobretudo quando mexe com medo, porque é uma emoção instintiva de atacar ou de fugir. Você quer sobreviver a todo custo, né? Quem está conectado com a vida quer viver. Então, se a sua vida é ameaçada, né? Você vai ficar na dúvida, será que eu devo pular ou não devo pular? Vou morrer, não vou morrer? Não, eu quero ficar vivo. Né? Só que ele tem que tentar, e falar assim, né? Leva ele até a porta e fala, agora você tem que escolher, é sempre uma escolha, né? Sempre há uma escolha. Bom, eu escolhi estudar essas coisas. Elas começaram a vir, comecei a estudar, e começou a vir em avalanche. Então quando você entra em contato às vezes com um determinado assunto, que às vezes não sabe muito bem porquê, as informações começam a vir em avalanche. E eu comecei a entrar em contato, ler tudo que eu podia. Praticamente montei uma outra biblioteca na minha casa com esse assunto e outros mais, mas os assuntos foram mudando um no outro e fui entrando, olha assim, nesse mundo de camadas aqui que eu estou falando, mas que, já dentro da minha área de educação física, né, quando a gente fala de corpo, isso é muito perceptível.
Né? O corpo, por si só, né, ele traz essa ideia para a gente de camada. Né? Porque a gente está acostumado com o aspecto exterior do corpo. A gente até sabe que tem sangue, que respira, que tem pulmão, mas a gente nunca vê. Né? Sempre pergunto para os alunos, né? Quando pinta alguma história sobre crença, né? Eu falo, vocês acreditam em baleia? Não, claro, né? Baleia existe. Alguém aqui já viu uma baleia ao vivo? Não, nunca vi uma baleia ao vivo. Mas vocês acreditam que a baleia existe? Sim, eu acredito que a baleia existe. E bruxas? E qualquer outra coisa quando entra nesse território da crença causa dúvida. Porque se você não tem a experiência de... Quer dizer, com a baleia não tem problema. Mas se você falar em extraterrestre, ou Jesus Cristo, ou qualquer outra coisa do gênero, bom, aí já tenho dúvida. Né? Então, a experiência, ela não tem como ser refutada. Então, quando alguém me conta algo, me narra algo da sua experiência, eu não tenho como falar, duvido disso. Eu acredito na pessoa. Fala, eu vi, eu tenho essa experiência. Hoje eu estou estudando psicologia transpessoal, né? E a gente também estuda as doenças mentais. Então, a gente estuda, por exemplo, emergência espiritual, que não é um caso de psicose, mas é muito próximo disso. E a pessoa vem e fala que está ouvindo vozes, que alguém está falando alguma coisa para ela fazer. Então, isso é verdade ou é... Né? Se ela está narrando e está dizendo isso, é verdade. Ela está conectada naquilo. Tem algo sendo dito para ela fazer isso, isso e aquilo. E às vezes são coisas perigosas. Por exemplo, atravessar uma avenida movimentada de olhos fechados para dizer que ele é uma pessoa crente, por exemplo. É um caso recente isso. Né? Então, quando mexe nas nossas dúvidas, né, mexe nos nossos medos, a gente às vezes fica, né, receoso. E eu entrei nesse território porque eu tinha curiosidade também. Então comecei a estudar, pensando no corpo aqui inicialmente, eu falei dessas camadas, né? As camadas que a gente não vê, mas que estão aí. Estão aí. Tá? Primeiro, estudando a educação física, você estuda muito a fisiologia do corpo. Então aí você vai lá no laboratório, aí você, né, tem a experiência de ir ao laboratório e ver o corpo aberto, ver esqueleto, ver isso, ver aquilo, você vê um corpo lá dissecado. Então, literalmente você entra em contato com, né, as partes do corpo. Mas aí eu fui estudar acupuntura. E a acupuntura, do ponto de vista da acupuntura, diz o seguinte, olha, o corpo humano ele é permeado de energia. O corpo humano é energia, tudo é energia. E a energia do corpo circula em 12 pares de meridianos, conectados a cada um dos órgãos densos do corpo. E meridianos percorrem o corpo todo, estão interligados entre si. A cada 2 horas do dia, um órgão rege essa energia e você tem vários pontos pelo corpo onde você pode manipular essa energia com agulhas, sedando, tonificando ou equilibrando. Dá para acreditar nisso? Só que funciona. Tem muita gente que não acredita, mas quando submete uma terapia de acupuntura, ele percebe que funciona. A acupuntura chegou em 1971 aos Estados Unidos. Por quê? Estava a comissão de um dos presidentes lá na China, um sujeito passou mal, fizeram uma sessão de acupuntura nele, o cara ficou bom. Ficaram, nossa, o que é isso? Acupuntura, vamos levar para os Estados Unidos. Levaram para lá em 1971 e a acupuntura já tem quase... O livro escrito é lá do Imperador Amalé, tem quase 8.000 anos. Então, é uma cultura muito antiga que há pouco tempo chegou nos Estados Unidos, mas na França já conhecia, etc., por conta dos monges que foram transitar por lá. É só para dizer que existe uma energia sutil, essa camada de energia sutil, da qual todos nós partilhamos, fazemos parte, vivemos o tempo todo. O corpo, do ponto de vista da energia sutil, é visto como uma cebola, em camadas de energia. E tudo que nos acontece no corpo físico começa no campo energético. Ataca primeiro o campo energético. Quando chega no corpo físico, é porque é a última instância. Né? E aí tem um psicólogo e um médico alemães que escreveram um livro chamado A Doença como Caminho de Cura. Porque na hora que a doença chega no corpo, ela é uma pergunta. Por que isso apareceu no seu corpo? Aí você tem que se perguntar e tentar responder.
A tentativa da resposta já é o caminho da cura. Né? Uma outra perspectiva que está falando do corpo são os diferentes níveis e estados de consciência. Estado de vigília, nós todos estamos aqui, mais ou menos. Né? Resumindo um pouco, o estado de sono profundo, estado de meditação, estado de nirvana, que são, a gente percebe as mudanças pelas frequências mentais, que podem ser medidas. Um dos que tem me interessado muito ultimamente são as frequências de meditação, essa camada da meditação, porque eu trabalho com a meditação, eu uso a meditação nas minhas aulas, eu trabalho com dança, e quando eu vou começar uma aula da disciplina de educação corpo e arte, eu proponho sempre a meditação, porque as pessoas vêm de diferentes lugares, com a cabeça cheia de alguma coisa, e a ideia é fazer com que elas prestem atenção no seu corpo, porque eu trabalho com consciência corporal, trabalho na perspectiva do autoconhecimento, e eu proponho que a gente faça uma breve meditação para prestar atenção na respiração e tal, mas eu sei que quando eu faço esse relaxamento, essa meditação, a gente entra num outro estado de frequência mental, um pouco mais calmo, um pouco mais baixo, que permite essa abertura para o mundo do inconsciente. Já que a gente vai trabalhar a criação, essa abertura para o mundo do inconsciente é muito importante para acessar, porque senão as pessoas ficam muito resistentes em trabalhar criação, jogo, brincadeira, qualquer coisa do gênero, por incrível que pareça. Né? Eu dou aula na faculdade de educação, trabalho com as meninas de pedagogia que vão trabalhar com criança, elas têm uma dificuldade imensa de trabalhar com brincadeira. É incrível, mas isso é verdade. De lidar com o próprio corpo. Elas vão lidar com o corpo das crianças, mas não lidam com o próprio corpo. E isso é verdade, isso é um fato. Não é? Então eu tento entrar nesse território, conhecer o próprio corpo, conhecer a si mesmo, trabalhar a criação, né? E por aí afora. Mas dentro desse campo desses diferentes níveis de consciência, o sonho é um dos que me interessam muito. Eu estudei muita coisa do Jung, ainda continuo estudando, não dá para parar de estudar o Jung, né? E o sonho para mim foi muito importante porque, num dado momento da minha vida, muito turbulento, comecei a ter sonhos muito significativos. Logicamente comecei a anotá-los. E quando você anota os sonhos, você você faz essa externalização do sonho, você entra num diálogo, a tua consciência entra num diálogo com o teu inconsciente, com esse mundo do sonho. E quanto mais você anota, quanto mais você está aberto para isso, mais sonhos vêm, você percebe uma progressividade nisso, um desenvolvimento nesse processo. E eu comecei a usar esse material de sonho para dançar também. Então, já que está aí, né? Tudo bem que eram umas coisas muito cabeludas. E eu comecei a dançar esse material para processar também de alguma maneira do que somente escrevendo. Eu achei que passando pelo meu movimento, né? Passando pela ação corporal, isso me proporcionaria um outro nível de acesso a essa... Vou colocar como energia que o sonho me trazia. E energia aqui também entenda como informação. Energia também é informação. Então, essa informação que o sonho me traz. Que às vezes a nossa consciência não dá conta de traduzir essa linguagem simbólica, que é a linguagem do sonho. Mas processando isso, a informação ela vai chegando, vai se instalando. Né? E foi através desse trabalho que eu desenvolvi um novo processo de criação. Durou muito tempo, esses sonhos também duraram muitos anos. Eram sonhos com leões que tentavam me pegar e eu fugia desses leões. E mostravam para mim um caminho que tinha a ver com o meu trabalho de arte e tudo mais. Então foi um caminho muito interessante que estava trilhando sozinho na época, né, sem grupo junto, né? Em geral a gente trabalha com dança, tem um grupo junto, eu estava sozinho, estava fazendo trabalho solo na época.
Então foi uma época muito conturbada, mas muito interessante nesse aspecto do sonho, porque ele teve muito em contato com essa camada do inconsciente, do meu inconsciente, que me fez acessar, e aqui é importante dizer, que essa imagem do inconsciente, que vem do Freud, vem do Jung, né, da psicologia, da psicanálise, tem outros correspondentes em outras culturas. Né? A cultura persa era a urkalha, no mundo japonês é um mundo flutuante, o campo akáshico, do ponto de vista do Rupert Sheldrake, a gente tem a morfologia, campo morfogenético e por aí afora. Hoje, na era do computador, é a nuvem. Né? A minha ideia dessa nuvem, né, não é só essa nuvem que tem as informações que são pertinentes à internet, mas tudo que nos cerca na forma mais ampla possível. Né? Meu prazo ainda até às 18 horas? Tá. Eu me perdi aqui. Tá. Eu vou avançar aqui. Eu ia passar esse filminho aqui, mas vocês devem ter visto. Aqui é uma comparação do tamanho de planetas, luz e tudo mais. Ele vai chegar mais ou menos nessa imagem aqui, que é essa imagem inicial. Ele vai ampliando, vai mostrando pra gente o nosso... Daí ele pula para essa imagem aqui, mostrando outros universos. Então mostra o multiverso, que é a teoria mais atual, né, do mundo que a gente vive, que é do multiverso. De outros universos além do nosso, em que talvez nesse outro universo eu seja louro de olhos azuis e esteja fazendo outra coisa, e por aí afora. Isso é o campo científico falando, isso não é ficção. Né? Então é uma possibilidade, parece que muito séria, né, de haver um multiverso. Né? Vou seguir aqui. Em particular, eu quero falar um sonho de um sujeito chamado Srinivasa Ramanujan, que era um matemático indiano, que, muito interessantemente, a história dele conta que a mãe dele não podia mais ter filhos. A mãe sonha com a deusa Namagiri. A deusa vira no sonho e fala para ela que ela vai ter um filho e esse filho vai ser muito brilhante. Então falou no sonho, né? Bom, passou um tempo, a mulher engravidou e teve um menino que era o Srinivasa Ramanujan, que desde criança se interessava muito por matemática e resolveu problemas matemáticos. Ele tinha um tio, que era um contador, que arrumou um emprego para ele mais adiante e viu o brilhantismo do garoto e resolveu não entregar uns livros para ele, resolveu umas equações que ninguém conseguia resolver. Ele, pai, continuou resolvendo aquelas equações, mandou ele para a Inglaterra, para estudar na Inglaterra. Tinha um orientador lá que ia dar conta de ajudar esse rapaz a desenvolver a genialidade dele. E ele foi para lá. Então ele chegava com o problema resolvido. Tá. O orientador falava assim, mas escuta, isso aqui não interessa, resolvido não interessa. Não adianta você chegar a mostrar a fórmula final. Eu quero ver como você chegou nisso. Ele falou, isso eu não sei fazer. Ele falou, você vai ter que aprender a fazer. E aí ele passava dias fazendo cálculo, porque não tinha computador na época, né? Fazendo cálculo até chegar naquela fórmula. E o orientador dele perguntava, mas como é que você chegou nessas fórmulas? Aí isso eu não posso dizer. Bom, passou o tempo, até que, bom, rolou a história. Um dia que ele estava indo para ir embora, o orientador, agora você vai me contar como é que você chega nessas fórmulas? Eu falei, tá bom. Eu deito, sonho com a deusa Namagiri, e ela me mostra uma parede vermelha, e nessa parede ela escreve todas as fórmulas, e quando acorda eu só copio.
Ele falou, como assim? Você quer que eu acredite que uma deusa passa as fórmulas para você? Essas fórmulas que a gente está se lascando de calcular aqui, né? Ela passa para você. É, exatamente isso. O cara balança a cabeça e fala, bom, é isso. Tá no filme O Homem que Viu o Infinito, tá? Tem no Netflix. Maravilhoso. É fantástico. Né? É fantástico. Mas é possível. Então, a gente quando vê esse tipo de evento, há outros, há muitos eventos como esse. Né? Mendeleev, que concebeu a tabela periódica, viu num sonho. Né? Outros tantos cientistas conceberam várias das descobertas através de sonho ou de estados hipnagógicos, né? Que você está dando aquela cochilada depois do almoço e eureka! Né? Então, muitos eventos nessa camada do sonho, né? Que fazem a gente acessar essa informação que está aí, né? Que está aí, e a nossa antena capta. Então, basicamente, essa é a história do Ramanujan. Né? A minha entrada nessa temática, né, quando eu fui convidado, veio muito por conta do livro. Eu já estava lendo esse livro do Jacques Piaget, que é um pesquisador também, é um engenheiro, foi da resistência francesa, foi espião, jornalista, né, escritor, foi para campo de concentração e tudo mais. Um cara muito crítico e tudo mais. E ele explica, olha, essas coisas que eu vou trazer nesse livro aqui, né, chama-se Passaporte para uma Outra Terra. Que ele vai falar dessas camadas, né? E que é a chamada do meu trabalho lá, dessa palestra. E ele fala, eu não sou de ficar acreditando em qualquer coisa, não. Eu tenho as informações de gente que pesquisa isso, mas que não pode divulgar porque não tem... As pessoas não vão acreditar nessas coisas que a pessoa está pesquisando, né? E eu pego essas informações e traz para esse livro, né? E foi por aí que eu resolvi também aproveitar essa deixa que ele me deu para trazer essas coisas que eu também estudo, né? Que eu às vezes não falo em aula, na sala de aula, logicamente, porque senão, quando você fala em ufologia dentro da universidade, você corre o risco de colocar a sua carreira em risco. Sua reputação em risco. Né? Então, só quem já está laureado, vamos dizer assim, né, que coloca a carreira em risco. Vocês vão ver que tem um caso aqui. Então, passando rapidamente aqui pelo Jacques Piaget, eu coloquei a carinha dele para a gente ver aí. Tem vários livros dele que vão lidar com essas temáticas desse mundo extraordinário, dessas outras camadas, né? E ele... Deixa eu pegar mais coisa. Ele cita outros pesquisadores também, são muitos pesquisadores que entram nessa território, né? E um deles é esse René Guénon, que ainda não li, mas vou atrás, que vai falar dessa geografia da Terra, que fala que a geografia da Terra é muito menos conhecida do que se pode imaginar. O Jacques Piaget conta a história de um contato que ele tinha dentro da NASA. Ele fala o seguinte, de 250 mil fotos tiradas da Terra via satélite, somente uma apresentava traço de vida humana. Fala, como assim? Ele fala, é incrível, mas é justamente isso, o sujeito contando para ele. Você olha as fotos, não tem traço de vida humana. Só uma foto apresenta isso. E aí, ele fala dessa geografia, dessa estranha geografia da Terra, que às vezes acontecem coisas estranhas. De ilhas que estão em mapas e de repente, num outro momento, não estão mais. Né? Você pega alguns mapas antigos, tem algumas ilhas que estavam lá e hoje elas não tem notícia dela. Não aparece mais, satélite nenhum vê e coisas assim. Eu falei aqui. Ele fala então que essas cidades como Avalon, Lemúria, Atlântida, Shambhala e outras dessas geografias sagradas, né, existe uma grande possibilidade de que essas ideias não sejam lendas. Não sejam lendas, elas só estão perdidas da nossa memória, né, e soterradas em algum canto por aí. Só para falar de soterramento, né, eu não sei de onde é o cientista, mas ele inventou uma espécie de um scanner que ele resolveu passar ali nas florestas da Guatemala, se não me engano, escaneando aquelas florestas densas, né? Onde perto tinha uma pirâmide maia, uma coisa do gênero, e descobriu outros 60 mil objetos embaixo da mata que não estavam descobertos. Ele falou, com a nova tecnologia hoje, esse território da arqueologia está dando uma reviravolta. Né?
uma grande reviravolta. Então pode ser que daqui a algum tempo a gente venha a descobrir alguns traços de algumas dessas cidades aí, que hoje já estão achando tem pirâmide no mar do Japão, acharam a cidade de Shiva beirando lá a Índia, estão achando tudo lá embaixo do mar e em outros lugares mais. Isso me faz encostar um pouco no Mircea Eliade, num livro dele chamado Aspectos do Mito, que ele diz, né, ele fala, né, nos alerta que ao descrever a estrutura do mito, que na narração de uma cosmogonia ocorrida em um tempo antigo, muito antigo, hilo tempo, né, é verdadeira porque a existência do mundo está aí para prová-la. Mas mais que isso, ele dá uma estrutura. E tem uma coisa muito interessante nessa estrutura do mito, que é o seguinte. A primeira coisa que se fala é que seres sobrenaturais vieram trazer o conhecimento para os homens. Na maioria das vezes, os mitos de cosmogonia começam desse jeito. Seres sobrenaturais. Eles vieram de algum lugar. E na maioria dessas narrativas, esses seres vieram das estrelas. Vieram das estrelas. Um dos grandes pesquisadores sobre esse assunto é o Zecharia Sitchin, que eu não anotei nada dele aqui, mas só para falar. Estudou a Suméria, é um cara muito que conhecia as línguas mortas, né? Conhece muito do hebraico e tudo mais. Aprendeu a ler a escrita sumérica, que é em cuneiforme, e descobriu um material formidável contando a história de seres que vieram de um outro lugar, de um outro planeta, para a Terra, para fundar uma nova colônia ali, que é justamente o lugar onde foi a Suméria, onde tudo começou naquele território, um território bastante conturbado. E há registros em tabuletas, mais de 25 mil tabuletas, né, escrita cuneiforme, contando como eles chegaram aqui, o que fizeram aqui, e são as coisas mais incríveis que vocês podem imaginar. Eles vieram atrás de ouro, porque o ouro tem uma função específica na atmosfera deles lá e tudo mais, isso aqui. Criaram um ser para trabalhar para eles, inventaram, fizeram uma genética com o ser mais primitivo que ia vir aqui, com a genética deles, criaram um ser para trabalhar para eles, né? E outras narrativas do gênero que são absolutamente fantásticas. O Zecharia Sitchin escreveu esse livro chamado O 12º Planeta, mas há outros tantos que ele vai entrar nessa cultura da Suméria, do Egito, da Índia e outras coisinhas aí que são difundir a boca da gente, né? Mas eu só quis passar por esse caminho do Mircea Eliade para dizer o seguinte, hoje mesmo eu coloco em dúvida, né, quando alguém me fala de uma lenda ou coisa do gênero, né, fala que é um mito, a tendência, ele falou que até o século XIX acreditar que o mito era uma coisa inventada, né, que era uma coisa da imaginação daqueles povos primitivos. Sérias dúvidas sobre isso hoje, né, se realmente são invenções. São coisas que se perderam no tempo, logicamente. Mas quando, hoje, estudando algumas culturas que dizem que essas informações vieram das estrelas, você vê as gravações nas pedras, etc, etc, nas diferentes localidades do mundo inteiro, a gente vai encontrar esses seres muito esquisitos, pintados na parede, tudo mais aqui. Eles falam, esses seres não são daqui. Os guardiões desses conhecimentos, esses seres não são daqui, etc, etc. Mas seguindo aqui, falando ainda dessa superfície, dessas camadas, né, tem uma explicação matemática para isso aí, e essa tal da superfície de Riemann, se é assim que se fala, que fala dessas camadas, que é uma estrutura extremamente complexa, não é? E fala justamente dessa sobreposição, não é essa palavra, desculpa, são compostas de um grande número de camadas que não estão nenhumas sobre as outras, nenhumas sob as outras. Então você fala, como é que a gente consegue conceber um negócio que não está nem sob, mas que está todo mundo junto. E aí ele faz o modelo matemático e vai mostrando alguns exemplos dessas camadas que coabitam, vamos dizer assim, né? Esse é um exemplo, esse é outro, esse é outro, mais um, mais outro, outros,
Se a gente puder imaginar, né, que é o que a gente pode fazer agora, a gente não consegue ver isso. E para fazer ciência precisa muita imaginação, né? Também precisa muita imaginação. Os caras têm que ser muito criativos para poder conceber as teorias que concebem. E isso depois virar um programa de computador, seja lá o que for, né? Essas camadas, né, a gente vai encontrar algumas situações que eu já estou delineando aqui com vocês, mostrando para a gente, ele vai falar, né, que se a Terra é uma superfície desse tipo, por mais fantástico que isso possa parecer, é possível que existam regiões desconhecidas, inacessíveis normalmente, que não existam no globo ou no mapa, mas que, no entanto, existem na realidade. E eu me lembrei de um sujeito chamado Trigueirinho, que tem uma quantidade vasta de obras publicadas, e ele vai falar dos intramundos, dos vários mundos que habitam esse mundo, né? Eu lembro da história do Chico Xavier, do Nosso Lar, que mostra uma outra situação fora do planeta e tudo mais. Então, essas informações a gente vai acessar através dessas pessoas que tem esse tipo de conexão, que eu diria que é um pouco mais profunda do que desses níveis normais de consciência que a gente está acostumado a habitar. Então, quando essas pessoas trazem essas informações para a gente, escrevem os livros que escrevem, eu lembro muito que quando eu vim para a Unicamp, né, a gente fala assim, dependendo da editora que o sujeito publica o livro, você não leva muito a sério. Então, se fosse uma editora de fundo de quintal, aí você não leva muito a sério essa publicação. Só que as publicações do Trigueirinho eram publicadas pela editora Pensamento. Se alguém conhece a editora Pensamento, publicavam os livros, sempre os livros muito bons. Muito bons. E toda o Trigueirinho está ali. E ele traz fotos e coisas do gênero que às vezes não dá para entender muito bem, porque uma foto às vezes não dá conta do material. Mas é através desses sujeitos que tem esses acessos que a gente acessa esse material, né? Entra em contato com esse material. Indo um pouco mais, eu peguei aqui um outro sujeito que é esse Paul Persson, que foi um psiconeuroimunologista que estudou o código do coração. Já outras pessoas também estudavam isso, e ele começou a estudar o código do coração porque ele é de origem havaiana, uma tradição também antiga, né, primitiva havaiana. Por primitivo não entendam como algo pejorativo, tá? Ele escreveu esse livro sobre essa pesquisa dele e de várias outras pessoas pesquisando esse assunto, e falando que o coração fala, pensa, tem memórias e muito mais. E ele vai mostrar isso no momento que ele ficou doente e que ele sentia que o coração dele falava com ele que ele tinha que resolver esse problema. Ele tinha que e ele estava com um médico que não acreditava de jeito nenhum que ele estivesse doente, porque ele fazia exames, não aparecia nada. Passaram uns 4 anos na situação e ele pedindo para o médico dele fazer um PET scanner nele lá. Ele falou, aí o médico uma hora se encheu o saco e falou, tá bom, vamos fazer esse PET scanner para você parar de mexer o saco. Mas pelo amor de Deus, cara, você é médico, seja racional. Aí eles fizeram esse PET scanner e quando pegaram o resultado, ficaram olhando para a cara dele lá na mesa e descobriram um tumor do tamanho de uma bola de beisebol no quadril dele que estava lá escondido fazia anos. E ele começou a estudar essa história da energia do coração. E começou a estudar a história de pessoas que tinham órgãos transplantados, sobretudo coração e pulmões, que é um tipo de transplante conjugado que eles fazem, coração e pulmão. E descobriram uma coisa muito interessante. As pessoas que sofriam esses transplantes relatavam que alguma coisa na sua personalidade mudava. Seu interesse por algumas coisas que até então não tinham, surgiam, coisas do gênero. E antes de ler o livro do Paul Persson, eu li um livro de uma mulher que foi transplantada, que era uma dançarina. E ela conta que recebeu pulmões e coração, e assim que ela voltou da cirurgia, ela tinha uma vontade danada de comer galinha frita, o KFC lá, americana, né?
Mas ela falou, mas eu nunca tive isso. Isso não, né, não faz parte do meu regime. E vontade de andar de moto. Uma vontade louca de andar de motocicleta. Ela falou, mas como isso é possível? E aí ela começou a ir atrás desse assunto, né? E foi descobrir. Em geral isso não acontece, eles não informam o nome e o endereço do doador. E ela descobriu, através dos sonhos, porque ela começou a sonhar com o doador dela. Ela via o rosto do doador. E aí, no sonho ela conversa com ele, ele diz o endereço, ele diz o nome dele, ele diz o endereço e põe ela no rumo da família dele. Ela entra em contato com o médico e fala, eu quero conhecer o fulano de tal, a família de fulano de tal. Eu falo, como você soube o nome dele? Eu falei, não sonho. Ah, não, brincadeira. Ninguém acredita. Ela vai, e aí as pessoas começam a contar coisas, a família começa a contar coisas, ela fala de coisas que ela está sentindo, de memórias, de sonhos que vêm. E aí aparecem outros casos, né? E tem uns casos bastante curiosos, né? Eu vou cortar umas coisas aqui, mas casos bastante curiosos. Eu vou contar aqui só rapidamente 3 receptores. De uma mulher de 36 anos, que era muito triste, muito depressiva, né? E recebeu o coração de uma jovem de 24 anos que era linda, feliz, muito feliz. Muito feliz. Aí a irmã dela, depois que ela recebeu o coração, contava, olha, é incrível, ela ri de tudo agora, ela faz graça com tudo. Antes ela não era assim. E agora, nas situações que você menos espera, ela sorri. Ela faz uma piada, dá uma gargalhada. Né? O outro caso é de uma mulher de 35 anos que recebe o coração de uma garota de 24 anos que era prostituta. Essas coisas elas vão saber só depois. Só depois. Isso é muito interessante. Então tinha lá o casal, né, que tinha uma vida sexual morna até, né, mas acontecia. Mas depois que ela recebeu o coração dessa moça, ela mesma relatando, né, que ela fala que começou a dar uma canseira no marido dela. Né, e que queria sexo toda noite, masturbava 2, 3 vezes por dia, que ela antes odiava filme pornô e passou a amar filme pornô. Né? E aí depois também foi descobrir justamente que era esse coração da prostituta. Né? E tem umas coisas meio engraçadas. Mas tem esse caso último aqui, que foi uma menina que recebeu o coração de uma menina que tinha sido assassinada e que começou a ter sonhos terríveis com o assassino da doadora. E através dos sonhos, a mãe ficou muito preocupada, levou a menina numa psicóloga, e a psicóloga, vendo o teor dos sonhos, resolveu ir à polícia. Eles descobriram o nome do doador, o nome do assassino, o rosto do assassino, o endereço do assassino e os corpos das outras pessoas que ele tinha assassinado. Isso através de um sonho. Né? Então, só para a gente entender um pouco que o coração, os órgãos, as células têm a nossa memória, a memória da nossa personalidade. Isso é precioso, né? O coração é o órgão mais importante do corpo, não é o cérebro, é o coração. E ele é que emite, ele que registra o nosso código. Né? Ele está em sintonia com o cosmos, né? Então ele registra o nosso código e toda a nossa personalidade. Então, quando a pessoa recebe esses órgãos de alguém, sobretudo o coração, ela recebe a personalidade da pessoa. É impressionante esses relatos, né? São vários, né? Esse livro é bem interessante. Vou pular um pouco isso aqui, que já falei um pouco do corpo, eu ia falar dos chakras, mas é só mais uma das multicamadas do corpo no nível sutil energético, né? Também, eu já me submeti a tratamento de chakra, é uma coisa impressionante, só para vocês terem uma ideia, para saber como é que o chakra está esvaziado de energia, você coloca um pêndulo na pessoa deitada em cima do chakra, e se ele tiver energia, o pêndulo vai girar de uma determinada maneira. Se ele estiver desequilibrado, ele vai ficar oscilando, mostrando que a energia está desequilibrada. Quando ele está equilibrado, ele parece uma hélice, ele gira muito forte. Né? Eu tive a oportunidade de fazer isso, de medir, estava desequilibrado, eu vi no balanço dele, depois foi equilibrado, e quando foi equilibrado, no pêndulo girou como essa hélice que eu falei. Né? A pessoa só coloca, não tem, né? Ela manipula, só coloca e o pêndulo gira. Então, só para ter uma ideia de como a nossa energia funciona. Né? Ia falar também aqui da acupuntura, já falei.
da energia do tal, né? Não ia dar detalhes sobre essa energia como é, né? Mas aqui é importante só dizer que a medicina tradicional chinesa, né, tem uma origem no mito que é parecido com o mito cristão. Começaram nada, depois surgiu um todo, e esse todo se divide em dois, no Yin e no Yang, que tem o princípio do outro. Né? Então a gente vê lá o branquinho como o Yang, e o pretinho, a bolinha pretinha, como o Yin. E o peixinho preto, o Yin, como o princípio Yang, e os dois têm a tendência um de se transformar um no outro. Né? E tudo que a gente conhece hoje é criado a partir desse Yin e Yang, né? Essas forças que se complementam. Né? E aí os 5 elementos, dos quais compõem tudo que existe no mundo, né? Por aí afora. Passando para as descobertas científicas, né? Tem umas várias coisas aqui nesse campo. Vou falar só de essa aqui, que é muito curiosa, que foi um sujeito que trabalhava com o detetor de mentiras. Na verdade, não são esses dois autores, eles só coletam essa informação sobre a memória das plantas, que surgiu na pesquisa de um cara, que é esse aqui, que é o Clive Baxter, que era o melhor manipulador do polígrafo, o detetor de mentiras. E muito interessante que ele estava lá no laboratório dele, mexendo com o polígrafo, fazendo testes, experiências e tudo mais aquilo, e ele tinha essa planta lá, né, na sala dele. Ele olhou para aquilo e falou assim, para quem não conhece, você coloca um sensor na pele, né? Nosso corpo ele tem uma carga eletromagnética, você coloca um sensor aqui, qualquer alteração no nível mental, isso é captado e mostra no gráfico. Né? Dá para medir a frequência no gráfico. Ele falou, será que esse negócio funciona na planta? Pegou, botou lá o sensor na planta e ficou acompanhando o gráfico. Ele falou, ele tem que dar estímulo, né? Porque aí acontece quando a pessoa vai passar para o detector de mentiras, você começa a fazer algumas perguntas para ela, para ver se ela cai na armadilha da pergunta. Porque aí se ela falar uma mentira, vai aparecer no gráfico, dá um salto no gráfico. Ele colocou na planta, não tinha o que falar para a planta, né? Porque ele não imaginava que a planta poderia ouvi-lo, né? Até então, ele ficou pensando que estímulo que ele ia dar para a planta. Ele falou, ele estava com uma xícara de café quente na mão e falou, vou queimar, eu vou botar essa planta aqui no... Pegou, botou no café assim, numa pequena selada assim. Aí ele falou, aí ele pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar fogo nessa planta. Ele pensou que ia tocar fogo na planta. Deu um salto no região do polígrafo. Um salto. Né? E aí ele descobriu mais tarde que quando a planta sofria qualquer tipo de ameaça, dava um salto no polígrafo e depois entrava numa linha contínua. Significa o seguinte, que a planta desmaiava. A planta desmaia. Ele descobriu que as plantas são sencientes. Por isso que ele descobriu. Não é? Que elas percebem as nossas intenções. Ele descobriu que ele poderia entrevistar alguém, fazer o teste de mentira com alguém, não com a pessoa conectada no polígrafo, mas uma planta ao lado da pessoa conectada no polígrafo. Se a pessoa mentisse, a planta perceberia isso e isso aparecia no polígrafo. Né? Então, e aí tem, nesse livro em particular, surgem as muitas experiências que têm sido feitas com plantas há muito tempo, né? Mostrando que são seres vivos, sencientes, que percebem o que a gente faz com elas. Elas morrem de medo da gente, porque quando a gente se move perto delas, elas já sabem que eu vou correr perigo, não é? A pessoa que vai lá, tira uma flor, tira uma folha, qualquer coisa do gênero, elas ficam apavoradas. Né? São sensíveis à música. Né? Se você tiver uma fonte musical, um cara fez essa experiência no vinhedo dele, ele colocou caixas de som ao longo do vinhedo e tocava Bach, Mozart. E as plantas cresciam em direção à caixa de som. Cresciam em direção à caixa de som. Né? Por aí vai. Aqui uma outra experiência, que essa é fantástica. Né? Esse é um sujeito no Instituto Aeroespacial de Stuttgart que resolveu fazer uma pesquisa com a água, fazendo cristais de água. Ele, mesma amostra de água aqui, distribuiu na mão de 10 pessoas
pediu para cada uma pingar 10 amostras, umas plaquinhas, e fez o cristal e olhou no cristal, e olhou no microscópio. O que a gente vê, a mesma água, são 10 amostras diferentes, com 10 variações diferentes por cada amostra. Então, cada um que entra em contato com a água imprime sua energia na água, imprime sua energia na memória da água. Então a água também é um ser senciente. A água tem memória. Tem memória. É a coisa mais incrível que você possa imaginar. Muito bem, essa é uma experiência. Fui atrás de outra. Masaru. Conhecia há muito tempo essa história do Masaru, e ele vai também pelo mesmo caminho, de cristalizar a amostra de água e ver no microscópio o que dá. E ele usa esse livro dele, Mensagens da Água, é fabuloso, e ele mostra aqui algumas amostras, né, cristalizadas. Então ele tem lá uma amostra de água antes da prece, lá em cima, né, de uma prece de uma água poluída, de um rio, qualquer coisa do gênero, e depois da prece embaixo, a amostra, não está com muita definição, mas você vê esse hexágono, não é um hexágono, quase perfeito, né? Mas com a cara muito diferente do que o primeiro que vocês estão vendo lá em cima. Né? A água do meio ali foi colocada numa caixa de som com o discurso do Hitler. Então vocês veem que não tem a forma hexagonal, está totalmente estranha, né? Ali na tela aqui o negócio, né? Tá, aí depois aqui em cima um rio poluído e depois o outro lá. Um cristal de água que recebeu a informação da palavra amor. Né? O mais importante aqui no trabalho do Masaru foi que descobriu o seguinte, que escrevendo, tá ligado? Não, descobriu. Escrevendo a palavra que você quiser, colocando embaixo da amostra de água, deixa por um tempo, depois faz o cristal e fotografa. A palavra escrita imprime memória na água. Então ele fez isso com a palavra amor, ódio e outras palavras. E isso vai aparecer no resultado no cristal final. Ele falou então que a mensagem da água para a gente é o seguinte, que as nossas palavras, as nossas intenções, elas emitem essa qualidade de energia que a gente está sintonizando. Então eu não preciso dizer para a pessoa que a odeio. Basta pensar nessa pessoa com ódio, que eu vou emitir esse ódio para ela. Mas ele também vai estar em mim, logicamente. Né? É a mesma coisa com a palavra amor. Né? E aí ele pensa muito na educação, fala o que nós estamos fazendo com as crianças e tudo mais. Né? Então, pensando nessa qualidade de pensamento, nessa qualidade do nível de consciência que a gente costuma conduzir no nosso dia a dia, né? E o alerta aí é para a gente tomar cuidado com o que a gente anda pensando, fazendo, né? Porque isso, de alguma forma, vai interferir no meio onde a gente está. Então significa que o nosso pensamento, ele ganha substância, ele cria realidade, né? E aí, outro exemplo lá de outras palavras, né? Que vão mostrar esses a gente tem lá o exemplo da raiva, do insulto, né? que desagrega a memória. E ele fala isso pra gente porque o nosso corpo tem no mínimo 70% de água. No mínimo 70% de água. Então, quando a gente ouve qualquer tipo de palavra, né, que mexa com a gente afetivamente, a gente está sendo afetado, né? Não tem jeito. Muito bem. E por último, aqui mais algumas coisas, né, com a música e tudo mais. Ele fala também para tomar cuidado com as músicas que a gente ouve. Ele põe lá, tem umas músicas com rock que também fica meio estranho lá. Fica meio estranho. E a última pesquisa, né, que acho que é uma das mais fascinantes aqui, não é que seja das mais, né, que eu acho muito interessante a forma como isso aconteceu. Começou com esse sujeito, Jacques Benveniste,
que é médico imunologista, começou a fazer essa pesquisa de uma forma independente, como eu falo sempre, ele não tinha apoio do CNPq francês lá, nem do papel francês para fazer, arrumou um lugar lá no trailer e fazia a pesquisa dele lá. E um dia ele tentou fazer a experiência para uns caras, uns céticos que queriam ver ele fazer e tal, aquilo, e pensando numa sala e outra, né, os caras foram com ceticismo tão bravo, mas tão bravo que a pesquisa não deu certo. A demonstração não deu certo. E ele caiu em descrédito. A carreira dele foi pro buraco, gente. Passou pouco tempo e ele morreu. Ele morreu. De desgosto, porque o negócio, ele foi desacreditado no meio acadêmico, que é onde ele vivia. Ele era professor de uma academia. Ele foi desacreditado. Bem, ele tinha um amigo, o Luc Montagnier, que foi o cara que ganhou o prêmio Nobel porque descobriu o vírus da AIDS. Jacques Montagnier, médico, virologista, super amigo do Jacques Domeniste, resolveu retomar a pesquisa do amigo, para honrar a memória do amigo. E ele fez a pesquisa, e deu certo a pesquisa. Não é? Que o processo basicamente é da homeopatia, ele pegava um determinado elemento, diluía, fazia as diluições como se faz na homeopatia. No final da diluição você não tem nenhuma molécula do material que você colocou ali, só tem o registro vibracional. Né? Isso é bem interessante, o registro vibracional, que é a ideia dos outros que pesquisaram a água ali. Né? Aqui, para a gente ter uma ideia como a vibração, né, a frequência cria forma, né? Isso aqui é uma prancha com formas da água com determinadas notas musicais tocadas. Né? Então, cada nota musical faz uma forma na água, cria uma forma na água. Aí, né? Isso. Então tem lá em cima, à esquerda tem um Lá, depois do Si, Dó sustenido, Lá sustenido e por aí vai. Né? Então só para a gente ver as formas que são criadas a partir das notas musicais. Né? São bastante harmônicas, dá para ver, né? São bastante harmônicas. Né? A estrutura é muito harmônica, muito equilibrada. E o que eles descobriram, eu estou resumindo pra caramba aqui a experiência, né? Que a água, que é feita de duas moléculas, né, de hidrogênio e uma de oxigênio, tem uma forma de se organizar que é essa estrutura que a gente está vendo aí, que eles chamam de cluster. E dentro do cluster não fica nenhuma matéria, nada que é material, mas apenas frequência, apenas vibração. E no caso, a vibração daquele material que foi diluído na forma homeopática. Então a frequência vibracional é presa nesse cluster. Né? É presa aí, e aí a experiência é a seguinte: eles fizeram isso mandando a mensagem de um país para outro. Faz a diluição num tubo de ensaio, grava no computador em 01, manda pelo e-mail a mensagem, tem um microfone que capta, isso é importante lembrar, um microfone supersensível que capta essa qualidade de vibração que está no tubo de água lá, qual é o registro vibracional. O registro do computador 01 vira uma informação, né, de computador, eles mandam para um colega dele lá na Itália que não acredita na experiência. O cara não acredita em que aquilo vai dar certo e não está querendo arriscar muito a carreira dele. Só que ele manda, recebe a informação do computador dele pelo e-mail, toca uma caixa de som, toca essa vibração no outro tubo de ensaio com os tijolinhos para montar, aquele, no caso é um DNA que vai ser montado, o material necessário. Então imagina o seguinte: um pedreiro que tem o material de construção, mas não tem a planta da casa. Ele não sabe que casa vai construir. Essa vibração é a planta da casa. Então chega a planta, né, no tubo, então essa polimerase vai montar, e ela monta com uma margem de erro de 98,9%. O DNA do outro lado, num outro país. Né? Então a coisa caminha via infovia e se reconstitui do outro lado. Então, assim, isso aqui é uma revolução no mundo da medicina. Né? Você pode receber daqui no futuro o remédio do seu médico, né, via um WhatsApp. Via WhatsApp. Né?
por aí afora. Então, isso aqui é uma grande descoberta, né? Mas essencialmente pensando, de novo, na memória da água. Muito bem. Uma grande descoberta isso aqui. Eu vou ter que cortar algumas coisas aqui. Só vou falar brevemente do sujeito aqui, porque ele causou um rebuliço já tem alguns anos nos Estados Unidos, porque ele é um médico que resolveu trazer à tona algumas pessoas que trabalharam em serviço secreto americano, que trabalharam com recolhimento de naves alienígenas que caíram e tudo mais, recolhimento de corpos alienígenas. Tudo que vocês podem imaginar desse território alienígena, ele trouxe esse povo que resolveu abrir o bico, porque eles achavam que se aquela história americana está pagando imposto, os caras estão enchendo dinheiro no negócio que ninguém sabe o que é. Eu acho que tem que dizer o que é. E em 2006, se eu não me engano, o chefe da defesa canadense falou em rede pública, falou no jornal que ele literalmente ele falou que as naves espaciais de outros planetas eram tão reais quanto os nossos aviões caminhando no céu. Falou isso na Globo lá do Canadá. Não é? Junho de 2006. 2006. Foi em junho. Isso. Declarou isso e isso botou todo mundo de orelha em pé. Né? E esse é um dos caras que, sem entrar em contato com esse outro sujeito, resolveu trazer mais de 400 pessoas, testemunhas, gente que trabalhou na NASA, no Exército, na Marinha, etc, que tiveram contato, que viram esses eventos para trazer esse material todo à tona. E tem vários livros escritos sobre esse assunto. Ele já está no 3º filme sobre esse assunto, faz contato com os seres e tudo mais. Ele é bem interessante o trabalho desse cara. Falando assim, muito brevemente, a gente pode não levar muito a sério, mas os caras trazem provas. Não é? Trazem provas de foto, de gravação, tem muita coisa, muito material. Não é? E mostra como muito dinheiro é investido nesses projetos secretos e que as pessoas, quando os deputados têm que explicar esse dinheiro, eles não sabem para onde ele vai. Então eles às vezes nem sabem para onde ele vai. O presidente americano não sabe desse projeto, ninguém sabe. Tem uma outra camada que comanda aquele grande governo lá, que ninguém sabe quem é. Né? Mas tem um grande vazamento de dinheiro para essa direção aí. Passando para outra aqui, falei já do Ramanujan. Eu vou pular nesse mundo aqui dos médios, dos espíritos, né? Estudando essas coisas aqui, eu me interessei um pouco pelo Chico Xavier. Aliás, muito, porque era uma coisa que minha avó falava, minha avó era espírita na época, eu não ligava muito para isso nem nada. Mas agora, muito tempo depois, eu fui entrar em contato com a obra do Chico Xavier e ver a história do Chico Xavier. Né? E o Chico Xavier, como vocês sabem, para quem não sabe também, ele foi um médium que recebia informações que ele escrevia. Né? Ele psicografava as informações para muitas pessoas. Milhares de pessoas todo dia na própria casa dele. Mas tem um caso em particular aqui que eu acho que é muito interessante, porque ele cruza com o mundo real muito fortemente, de um caso que surge num outro filme lá, chamado As Cartas das Mães, de pessoas que receberam cartas psicografadas dos seus entes queridos que já estão na outra dimensão, de um caso de assassinato. Que estava em julgamento o rapaz, porque tinha supostamente matado por acidente um grande amigo dele. E o Chico Xavier psicografa a mensagem desse rapaz dizendo que o amigo dele era inocente e contando exatamente como tinha acontecido o caso. E essa carta é levada ao tribunal. O pai do garoto assassinado, que queria que o assassino fosse preso, ao ver essa carta, leva para o tribunal. Ele, por um dos acasos, né, era o editor das imagens daquele programa Pinga Fogo.
Para quem não conhece, foi um evento que levaram o Chico Xavier para a televisão brasileira e foi o programa de maior audiência na época. Era para durar 1 hora, o programa durou 3. E esse editor, que não acreditava em nada daquilo, achava ele um charlatão, quando a mulher, que era super crente, foi numa das sessões, pediu e recebeu a carta, levou para o marido leu aquilo, levou para o tribunal, e o tribunal absolveu o rapaz. Foi o primeiro caso na história da advocacia, né? desse caso, que ocorreu esse tipo de absolução por conta dessa carta de Chico Xavier, para a gente ter ideia de como ele era levado em conta, tão sério, quão sério ele era levado, né? Então, só para trazer essa outra camada aí do mundo dos espíritos, né? E é interessante ver o livro dos espíritos, que foi um livro escrito de uma forma científica pelo, então agora chamado Allan Kardec, o nome dele não é esse, mas ele descobriu que era o mentor dele, e que ele fez isso através de médiums que iam relatando para ele, ia fazendo perguntas, conversando com essas entidades, e ele escreveu o livro dos espíritos e os outros tantos, né? Fazendo perguntas muitíssimo interessantes, né? Perguntando de vida em outros planetas e tudo mais, aquilo, e é fabuloso também, né? Então tem um material vasto aí para a gente entrar nessa camada aí. Um outro médium também muito conhecido, quase contemporâneo do Chico, foi o Zé Arigó. O Zé Arigó operava com uma faquinha assim, qualquer, assim. Tipo, você vai, essa aqui, isso. Faca de cozinha. Ele operava, não é? E os médicos entraram em polvorosa com isso, ele foi preso, né, para processar tudo mais. Mas o negócio é o seguinte, tá aí uma das operações dele, né? É incrível, mas funciona, né? Ele fazia as operações com essa faquinha aí. E eu descobri que um sujeito que estudava outros médiuns, né? É um tema que eu não vou falar aqui agora, mas são os imortais. Um cara que fez uma experiência nos Estados Unidos, chamado Henri Puharich, resolveu recrutar alguns médiuns para fazer contato com os chamados guardiões, que são esses seres imortais. Sem vela, sem sessão, nada disso. Botava os caras numa câmara, numa gaiola de Faraday, e fazia os caras entrarem em contato com esses seres, e literalmente fizeram contato com esses seres. E esse Henri Puharich veio dos Estados Unidos para o Brasil, foi para Minas Gerais para ver o Zé Arigó operando. Ele mesmo não acreditava, estava com um tumor no braço, deu o braço para o Zé Arigó operar, o Zé Arigó operou na frente dele, não quis ver, mas a equipe dele estava filmando, filmou, e o Zé Arigó tira o tumor do braço dele, e ele quando vê também fica atônito. Tem tudo gravado, desculpe que na internet está todas as gravações das operações do Zé Arigó, estão todas lá, né? Então é outro grande médico brasileiro que infelizmente foi parar na cadeia porque o mundo médico não aguentou, né? Não suportou ver um cara como esse operando. O Zé Arigó não era médico, ele era um lavrador, uma pessoa muito simples, né? Mas que operava através do Dr. Fritz, né? Se não me engano. Há outros ainda operando em nome desse Dr. Fritz. E esse último que eu gostaria de falar, que é o Geoffrey Hodgson, que é bem interessante isso aqui, estudando energia sutil. Eu descobri o livro de um sujeito que conseguia ver as linhas dos meridianos sendo formadas no feto de 4 meses. Significa o seguinte, que ele via no útero da mãe as linhas dos meridianos da acupuntura sendo formadas no feto de 4 meses dentro do corpo da mãe. E ele, além dessas coisas que ele via, tem um livro que descreve sobre as visões de fadas e doentes que ele via em vários lugares na Inglaterra. Aí ele relata isso também de uma forma bastante abundante, hiper impressionante. Se eles me perguntarem se eu fico impressionado com isso, eu fico muito impressionado, porque quando você ouve falar que o cara faz isso, você fala, não é possível. Então quando você pega a literatura e o cara escreve sobre o assunto e desenha, então e no caso alguns que são comprovados cientificamente, porque tem muitos casos desses que foram operados, a pessoa passa por um exame
médico depois e ver realmente que o tumor sumiu. Conheço várias pessoas que estavam com problema de saúde, com tumor e tudo mais, foram lá no João de Deus, que agora está preso. Já foram em outras pessoas, a pessoa vai, faz a operação, volta, passa no médico. Incrível, seu tumor sumiu. Desse jeito, né? Desse jeito. E por último, esse Edgar Cayce, que é um médium muito poderoso, americano, já falecido também, que garoto começou já a ter as visões dele. Ele tinha um amigo de infância muito querido que ficou doente uma vez e ninguém descobriu o remédio para ele. E ele dormia, sonhava e descobria onde havia o remédio que a pessoa precisava. Indicava o lugar, às vezes indicava a receita, escrevia a receita, a pessoa fazia o remédio, tomava e ficava curada. E depois, mais tarde, ele deu assessoria até para as pessoas acharem poços de petróleo. Ele dava assessoria para as pessoas na bolsa de valores, pra vocês terem ideia. Muita gente ganhou dinheiro com a ajuda do Edgar Cayce. Ele mesmo, em particular, só abriu um centro de ajuda a pobres, um hospital lá na Virgínia. Foi isso que ele fez. Né? Nada mais. Ele não queria ganhar dinheiro com isso. Ele, na verdade, era fotógrafo. Queria viver disso. Ele não queria viver desse dom que ele tinha. Só que a mulher dele falou assim, a gente não está ganhando dinheiro, não tem, precisa comer. Né? E filho e tudo mais, precisa comer. Eu falei, então tá, vamos fazer umas sessões aí. E ele resolveu fazer. Né? Então, mas é interessante ver a história, tem muito mais coisa, estou resumindo muito aqui. Né? Para finalizar aqui, eu vou falar aqui brevemente aqui do trabalho do professor Banerjee, que foi professor de filosofia e religião em Rajasthan, era um acadêmico também que resolveu estudar a reencarnação. Porque na Índia há muitos casos de reencarnação. E ele falou, vou arriscar minha carreira. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Perdeu a cadeira dele lá, mas foi trabalhar com isso. Foi pesquisar isso, acabou indo para os Estados Unidos e foi onde tinha caso de suposta reencarnação, ele foi atrás. E um outro sujeito também ia com ele, que é esse Ian Stephenson, que aparece ali, que escreveu depois um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, onde há 2 casos brasileiros. Né? Mas, em particular, o professor Banerjee chegou até vir ao Brasil, tem que acessar a gravação outro dia, que foi feita para a TV Cultura, mas a imagem sumiu, não sei porquê. Já era uma imagem bem ruim e acabou sumindo. Só tem o áudio dele dando a entrevista. E ele contando como é que é o procedimento técnico que eles fazem para descobrir se a pessoa está falando, né, de algo, uma possibilidade de reencarnação. E realmente há inúmeros casos de reencarnação, inúmeros, né? Que aí colocam a reencarnação em pauta, né, como uma experiência humana, né? Por mais cético que muitas pessoas possam ser com relação a isso, os testemunhos das pessoas que falam das experiências de vida, né, nas vidas anteriores, né, é certeiro, simplesmente assim. Né? Em geral começa com crianças fazendo esse tipo de relatos, né? E começa com os pais não acreditando, até que a pessoa começa a dar provas e provas e provas e provas, até que chegam lá na prova definitiva e descobrem realmente que a pessoa existiu, né? E um caso que eu queria contar aqui é do menino americano. O pai era químico, uma mente extremamente racional também, tudo aquilo. A mãe percebeu que o menino tinha uns sonhos muito perturbados. Quando o menino começou a poder falar, ele começou a contar o teor dos sonhos. Ele sonhava que ele estava preso, de alguma maneira preso, e morria afogado. E aí, nesse processo, o menino ganhando um pouco mais de consciência, começou a crescer, apareceu o nome do suposto sujeito que ele via, ou que ele sentia no corpo dele, né? O pai foi pesquisar na internet, já tinha internet na época, foi atrás do nome, descobriu que era um aviador de uma época da guerra e tudo mais aquilo, e o que tinha acontecido? Esse aviador tinha sido abatido num combate aéreo, o avião tinha caído no mar, ele não conseguiu se desprender do centro e morreu afogado. E o menino era a reencarnação desse piloto. Bom, só para abreviar, o pai acreditou na história, levaram um dia o menino de barco no lugar onde o cara tinha morrido, fizeram um ritual para o cara descolar dele, né? Deixar o menino seguir a vida,
e o menino nunca mais sonhou com o sujeito. Né? No meio disso tudo, né, ele encontra a irmã do aviador e ele vai à casa da irmã e começa a contar coisas do irmão falecido que só a irmã sabia. Né? Só a irmã sabia. Então, só para mostrar que falando um pouco da reencarnação aí como um dos elementos dessas camadas aí que a gente pode observar. Para falar um pouquinho mais da experiência de quase morte, também que surgiu no meu caminho aí. Tem muitos relatos, eu descobri muitos relatos de brasileiros, né? Isso tudo gravado, tá tudo no YouTube também, as pessoas falando os relatos. E são relatos impressionantes também porque as pessoas morrem na mesa de operação ou morrem num acidente e se veem de fora, veem o que está acontecendo, contam tudo, e aí cada um tem um tipo de encontro. E essa referência que eu coloquei aqui da Deborah Diamond é uma pesquisa recente, é uma médium também, que foi pesquisar pessoas que começaram a desenvolver determinados poderes, capacidades a partir dessa experiência de quase morte. E ela diz que tem um padrão nesse encontro dessa figura, quando a pessoa começa a passar por um túnel de luz, começa aquilo, ou ela ouve uma voz, ou vê um ser luminoso, ou encontra o pai, ou encontra alguém. Em geral, essa pessoa, ou essa entidade com a qual a pessoa se encontra, é alguém que para ela impõe respeito. Então, quando ela ouve o que essa pessoa tem a dizer para ela acata essa opinião da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está lá, se sentindo muito bem, ela vê o corpo no chão todo estraçalhado, alguma coisa do gênero, sabe que está morta, passa por esse túnel de luz, encontra essa entidade ou essa pessoa, a pessoa fala para ela, não é onde você veio para cá ainda, você tem que voltar. Você tem uma missão ainda a cumprir lá. Né? Ah não, mas eu quero ficar aqui porque a pessoa se sente muito bem, se sente um grande amor, um amor profundo, já é uma sensação de amor muito profundo que ela sente. Não vai dar, você tem que continuar, tem que voltar. A pessoa volta, né? E aí no caso tem algumas pessoas que voltam com alguns poderes, por exemplo, um sujeito que volta começa a desenvolver uma capacidade matemática que até então ele não tinha antes. Começa a anotar tudo nas formas num caderninho. A mulher lá com 300 cadernos anotados com fórmula matemática. O outro que desenvolve uma capacidade para desenhar. O outro, e daí por diante. Uma que interfere na rede elétrica. Ela faz entrevista com a mulher via internet e o computador dela do outro lado, numa cidade do outro lado, e começa a interferência no computador da mulher lá. Então, é um outro território também dessas experiências de quase morte. Muitas vezes acontece com pessoas céticas que não acreditam em nada, acreditam em Deus, nada disso, e passam por essa experiência e se transformam. Tá? E por último, eu queria mostrar só essa experiência dos crop circles, que significa círculos nas plantações. Deixa eu sair daqui. Vou pegar um. Nesses encontros de ufologia, essas informações sobre os crop circles aparecem muito. Tem gente pesquisando isso aí. Uma delas é a Mônica Medeiros, que é uma médica formada aqui na Unicamp, e que a história dela também é muito interessante. Ela contando é mais engraçado do que eu contando. Ela estava no banho na casa dela, morava com a tia, estava no banho em casa, e quando ela sai do banho rolando a toalha, dá de cara com uma figura muito estranha na sala dela. Depois ela descobriu quem era, que ela chamava Sheriana, e é uma venusiana. Uma venusiana que veio, em geral, só para falar um pouco, né, a pessoa que fosse ser abduzida na hora, né? Falou, pô, você é abduzida, enrolar na toalha aqui, pelado desse jeito. Não, ela falou, não, a gente só vai fazer um contato aqui, você vai ter uma missão de se desenvolver aqui mesmo, tal, né? Mas o trabalho da Mônica Medeiros, na Casa do Consolador de São Paulo, quem quiser procurar na internet também, tem as palestras dela, ela entra em contato com essa Sheliana, que não incorpora nela, é só no braço dela, só no braço, ou às vezes em parte dela. E tem uma experiência que ela faz com essa Sheliana, que é colocar os eletrodos, fazer o eletrocefalograma, ela faz antes da Sheliana baixar nela, sai o eletrocefalograma normal, uma pessoa normal, aí a Sheliana vem e o eletrocefalograma fica louco, né? E é um médico que faz uma pesquisa, que está fazendo doutorado, faz essa experiência com ela e registra isso. Ela leva isso para um outro médico que não sabe do assunto. Quando ele olha, o momento em que a Sheliana entrou nela,
ele fala, essa pessoa aqui está morta. Ela ri e fala, não está morta, essa pessoa aqui sou eu. É impossível isso aqui. Eu falei, isso aqui cientificamente é impossível. Eu falei, não, eu estou vivo, eu estou aqui, estou falando com você, sou eu, fui eu que passei, esse aqui é meu teste. Né? E ela tem esse centro, a Casa do Consolador em São Paulo, onde eles atendem pessoas que foram abduzidas. Ela e mais 2 pessoas lá fazem isso. Pessoas que foram abduzidas. Recebem uns espíritos lá que fazem operação mediúnica e tudo mais aquilo. Ela é médica, né? Seres os mais inusitados que vocês podem imaginar, insetoides e coisas do gênero. Né? E as pessoas têm um acolhimento, porque as pessoas que são abduzidas elas não sabem o que fazer com isso. Elas acham que estão loucas. A maioria acha que está louca. Então ela recebe essas pessoas, faz tratamento, ajuda a pessoa a rememorar isso tudo e tudo mais. Tem muita gente pesquisando isso, uma das muitas famosas é a Gilda Mourão, né, uma outra pessoa lá do Rio de Janeiro, que é muito interessada nisso. A Mônica Medeiros é uma das que estuda o próprio círculo. Tem muitos estudos também, um outro cientista que também estuda isso aí. Essas imagens já aparecem há muito tempo em campos na Inglaterra, começaram a aparecer em outros lugares no mundo inteiro. Né? Se a gente pensar nas colunas de Nazca lá, é uma das possibilidades de desenho. No Brasil também está aparecendo, no sul do Pará, no oeste do Paraná, tem aparecido. É sempre numa época do ano que aparece, em geral numa época um pouquinho antes da colheita. Campos de trigo, de canola e de uma outra coisa que eu não estou me lembrando. Mas são essas formas, né, que bastante curiosas, né, formas geométricas perfeitas. Né? Nos Estados Unidos é muito de milho, né? Milho também. Né? A curiosidade aqui é a seguinte, surgiram os caras dizendo que era onde estavam fazendo, aí desafiaram os caras a fazerem. Ficou uma porcaria. Ficou uma porcaria. Né? Por quê? Não tem essa perfeição. Mas mais que isso, resolveram literalmente fazer uma pesquisa científica com esse negócio. Então o que acontece? Se tiver um pé fora do próprio círculo, se tiver em direção no campo, não tem sinal de celular, por exemplo. Fora do campo não tem sinal de celular. Você põe o pé dentro, tem sinal. Em geral tem uma carga radioativa aqui dentro também disso aqui. Né? Tem uma carga radioativa. Uma outra coisa é que as hastes dessas plantas que são dobradas, na verdade são moldadas com micro-ondas. Então a haste da planta é esquentada, esticada e dobrada. Né? Como você faz um luthier faz um violão, pega a madeira, esquenta e dobra. Né? Então as plantas não são quebradas. E quando um ser humano faz, as plantas são quebradas, literalmente. É quase um penteado. É quase literalmente isso feito com micro-ondas, isso feito em segundos. Segundos, isso aparece de uma hora para outra, assim. Né? E aí vocês estão vendo as muitas formas que surgiram, né? Tem uma muito curiosa que não está aí, que é uma resposta, né, de uma mensagem que foi mandada de uma antena lá em Arecibo, na Costa Rica. A maior antena que eles têm que mandam mensagem para o espaço tentando ter resposta, né? E tiveram uma dessas que, num desses campos, eles mandam as mensagens muito parecidas com a mensagem que foi mandada daqui, com as mensagens com respostas às similaridades, né? Então é muito interessante as formas. Aqui a gente está vendo, logicamente, em 2D. Tem um sujeito que faz uma animação disso e coloca isso em 3D, que acho que era a forma como a gente deveria ver. A minha pergunta aqui, né, se for pensar em termos de frequência, e é uma coisa que um dos grandes cientistas que fala isso, né, o Tesla, né, ele, se quiser pensar nos mistérios do mundo da física, né, pensa em termos de energia, vibração e frequência. Né? Então ele fala o seguinte, que a energia pode ser traduzida como vibração, vibração como frequência, frequência como forma, frequência como número, número como forma, e daí por diante. E forma como padrão. Então, o que a gente está vendo aqui tem uma frequência. Como cada corpo tem uma frequência. Né? A Terra tem uma frequência. Né? Então, a gente talvez tenha que construir isso, esse modelo em alguma estrutura qualquer, para ver qual seria a frequência disso aqui. Né? Mas eu voltando a Mônica Medeiros, ela disse para a gente que isso aqui serve como uma acupuntura no planeta Terra, que é uma preparação do planeta para um novo momento que está surgindo, né?
para quem está ligado nesse assunto aí, a Terra está passando por uma transformação e essas aparições desses desenhos são como pontos de acupuntura equilibrando a energia da Terra em função do momento que a gente está vivendo e que não é nada fácil. Né? Então, ter uma ideia, né? Esses desenhos são gigantes, são desenhos que não são para ser vistos do chão, só podem ser vistos do alto. Só podem ser vistos do alto, tal como os desenhos da planície de Nazca. Então vocês imaginarem, a época que foram feitos os desenhos da planície de Nazca, os muitos desenhos que ainda hoje estão descobrindo, então, de novo, os aparelhos novos que estão criando, estão descobrindo novos desenhos. Os japoneses estão fazendo uma pesquisa, estão descobrindo novos desenhos. E foram feitos em épocas que a gente não sabe quando foram feitos, mas que foram feitos para serem vistos do alto. Né? Então, é isso. São essas imagens falando dessas muitas camadas que a gente ainda não tem como sondar. O mundo científico ainda tem muito medo de entrar nessas temáticas. Alguns entram, né? A gente tem várias pessoas já pesquisando reencarnação, vida, experiência de quase morte, etc, etc. Mas ainda são campos que estão precisando de muito trabalho, tá? Alguns já conseguiram decifrar algumas dessas mensagens, né? Localizar elementos químicos aí nesses processos e coisas do gênero, né? Então, imagina esse desenho, parece 3D, né? A forma como é feito e por aí vai. Então é isso, procurei me ater nesses acontecimentos, né, que estão aí no nosso dia a dia e que às vezes precisa deslocar um pouquinho do nosso cotidiano para poder olhar para esse novo conhecimento, essas novas informações que estão surgindo e que podem mudar a história que a gente está vivendo. Né? Eu não ia falar da arqueologia proibida, mas tem se descoberto muitas coisas, né, que com certeza vão mudar a história do mundo. Né? Uma das últimas, né, que estão causando muito rebuliço ainda foram as pirâmides descobertas na Bósnia. Uma delas é umas 4 vezes maior que a grande pirâmide do Egito. Então, fora a história da energia que essas pirâmides emitem e tudo mais, que já foi medido também, etc, etc. Então, é um mundo misterioso aí, esse mundo dessas camadas, né, essa Matrix louca que a gente vive, né? Foi muito legal ver esse filme hoje, porque realmente isso tem tudo a ver, né? Não são só essas 2 camadas como eles vivem no filme, né? Mas é um multiverso, literalmente é um multiverso que a gente vive, né? E acho que a nossa consciência vai demorar um pouco para dar conta disso, né? Tem gente enlouquecendo até com isso, né? É isso aí, é isso que eu tinha para dizer no momento. Tinha muito mais material, mas eu vi que não ia caber, né? Ainda estou elaborando. Foi a primeira vez que eu trouxe esse material a público assim, né? Tudo junto. Costumo falar nas minhas aulas, né? Alguns alunos meus já viram falando disso, né? Às vezes eu evito porque eu mesmo fico bem perturbado com os assuntos, né? Eu prefiro estudar primeiro para ver, deixar aquilo me convencer, né? Para depois trazer. Mas né, a gente precisa mergulhar nessas pesquisas, né? Nessas camadas. Literalmente mergulhar para você sentir que é algo real. Literalmente é algo que faz parte da existência, né? É isso. Muito obrigado. Obrigado, professora Dilson. Quanta informação. É muita informação, na Quanta verdade. informação. É muito instigante, né? Isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem que ir para uma. Para uma pergunta? Alguém tem alguma questão? Olha, eu tenho. Por favor. Eu gostaria de saber se dentro dos seus estudos de multiverso, eu tive uma experiência que eu não sei nem como te explicar, mas eu sinto como se eu tivesse conhecido um outro multiverso. Nos meus últimos 5 anos, eu tive uma experiência de uma pessoa muito próxima a mim que teve um surto psicótico, literalmente. E eu dediquei estes 5 anos para trazê-la de volta para este mundo. Que ela ficou assim, muita referência sua, por exemplo, não só no hospital que ela foi internada, todos achavam que vinham de um planeta azul.
todos eles, colegas, pacientes também internados, que em 60 dias eu tive contato. Não é esquizofrenia, foi um surto psicótico isolado devido a uma violência, de um abuso, e ela entrou em delírio. Então, eu descobri que no multiverso tem muita relação. Por exemplo, o que me manteve um pouco de clareza era a comunicação a semiótica. Eu tive que aprender uma nova forma de me comunicar, uma nova forma a dinâmica do meu dia, da minha família, do meu trabalho, da comunidade, do estudo e de diversas outras coisas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na sua palestra, que me interessa, esse filão de você achar que você é de outro planeta. E achava que ia gerar um salvador, entendeu? Em diversas situações ela fugiu de casa, eu tive que buscá-la porque ela foi atrás de alguém, um ex-paciente, queriam gerar um salvador deste mundo que já estava em ruína, que vieram todos eles do planeta azul. E assim, o que eu achei muito interessante, todos eles tocavam ou esquizofrênicos, ou com alguma devaneio, não sei os termos técnicos corretos, mas tinham uma coisa de outro mundo, sempre. Eu entendo, assim, dentro da minha ignorância, né, no meu pouco estudo para conseguir lidar com isso, que é um estresse máximo do cérebro. O cérebro usa isso para sair dessa tensão. Mas e essa singularidade entre eles todos, né? Eu não sei se há alguma relação com... É um multiverso, não deixa de ser um multiverso. A gente pode olhar, tem muitas perspectivas para isso, né? Há pouco tempo, eu estudando psicologia transpessoal, a gente estudou algumas coisas sobre psicose, como eu falei, energia espiritual. Sim. Para poder diferenciar um pouco da situação patológica mesmo e da situação que a pessoa está passando por estresse, algum tipo de coisa, que ela tem essa... Aliás, às vezes, essa ideia de surto psicótico é uma coisa que qualquer artista passa, qualquer pessoa num processo de criação passa por isso. Sim. Né? É só pensar nos momentos que a gente escreveu tese, essas coisas que pressionaram a gente ao máximo, né? Essas coisas, sonhos meus que eu contei pra vocês. Eu lembro que eu sou mais bravo que eu contei aqui, né? Só dei, né, a superfície do negócio, assim. Mas, do ponto de vista mesmo da psicologia, no caso da transpessoal, que é o caminho que eu estou trilhando agora, e isso ouvindo os professores com quem eu tive aula, eu não vou poder te dar uma resposta precisa sobre isso, mas para descobrir em que lugar que a pessoa está aí, é feita uma anamnese muito minuciosa, né, com perguntas que vão ajudar a esclarecer e situar a pessoa nesse território. Mas o que a gente pode dizer é que, nesse caso, a gente acessa esse território das imagens arquetípicas, né? Quando a gente olha os crop circles, a gente pode nunca ter visto as imagens, mas de alguma forma elas nos parecem algo familiar. Né? Então, elas estão nesse território do mundo arquetípico. Né? Quando a gente vê, a gente lembra. Né? E aí o fato de haver outras pessoas, né, acessando nessa mesma situação, que aí dá a pensar que está acessando esse território dos arquétipos. Né? E aí, em diferentes profundidades, e aí a gente pode imaginar, a gente pode imaginar, e tem que imaginar, porque é só imaginando para você poder criar um modelo de pensamento sobre isso aí. Porque o que um esquizofrênico pode trazer para a gente, literalmente é um outro mundo. Né? Quem estudou a obra da Elisa Silveira e vê lá o que essas pessoas desenharam, arte bruta, coisa do gênero, é um negócio fantástico. Mas em termos psicológicos, né? Você saber que território que a pessoa acessou, né? Só ela mesmo para relatar e dizer pra gente o que foi. Cara, quando diz com um bom médico ao lado, né? E com essa sensibilidade, porque precisa de sensibilidade para entrar no mundo dessa pessoa e saber que informação que ela está trazendo, é muito importante, porque, por exemplo, no caso dos abduzidos, tem o caso de um xamã brasileiro, Bernardo Peixoto, já falecido, que entrou em contato com um
psicólogo chamado John Mack, famoso de Harvard, se eu não me engano. Ele foi estudar os abduzidos, porque esse assunto chegou a ele através do Buddy Hopkins, que era um outro cara também que estudava as abduções. E ele fala, essas pessoas que entraram em contato com esses seres de outro planeta, que viram esses discos. O Bernardo Peixoto contava o seguinte, na tribo dele era muito comum eles verem essas naves descendo, os seres saindo e vindo conversar com eles, e trazendo alguma informação. Sempre havia isso. E outros xamãs também que foram contatados de outras tribos do mundo inteiro contam as mesmas histórias. As mesmas histórias com os mesmos encontros. Sempre há algum tipo de informação. Sim. Às vezes os caras não são muito legais. Temos que contar, às vezes os caras não são muito legais. Mas de qualquer forma, são pessoas xamãs, chefes de tribo, o cara que foi trabalhar no Smithsonian nos Estados Unidos, esse Bernardo Peixoto, entrou em contato e falou, eu tenho muito medo dessa experiência. Muito medo. Mas de qualquer forma, é isso que eles têm para me dizer. Falam de como a gente tem que mudar o nosso nível de consciência, de como a gente. Porque tem que vibrar de uma forma tal. Então, quando no filme, né, aparece o amor da Trinity pelo. Né, o amor no final aparece numa história como essa, eu achei formidável. Porque você vai no Cristo, você vai no Buda, você vai. O amor é a energia que move o universo. Que reconstrói, né? E constrói o universo. Tem o alerta do vírus também, que ele fala que É. vocês são um vírus, né? Estão se comportando de tal maneira que é ser terminado. É. Mas o amor vence. O amor vence. Vamos Então, é a grande frequência, é a frequência que constrói, não é? E que mantém tudo isso unido, né? Então, eu acho que para a gente entrar nesse território precisa de muito amor. Que quando a gente viu o trabalho da Lisa da Silveira é isso. Ela foi muito amorosa, muito acolhedora, né? De olhar para as pessoas e dar tempo a essas pessoas, no caso, né, aqueles esquizofrênicos, de reconstruírem a sua consciência de novo, reconstruir o ego através dos recursos que ela tinha lá, né? Recursos artísticos, né? Diga-se de passagem, né? Desenho, escultura, moldura, né? etc. Modelagem, né? etc. Que ajudam nesse processo. Então, por isso que eu fui para a dança, quando eu estava entrando no meu caminho de desagregação lá, eu fui para a dança, né? Mas a dança não fica nada no final, se não filmar não fica nada, né? Fica a sensação no corpo, né? Infelizmente eu consegui passar por esse processo, né? Fazendo dança, né? Desenhando também, escrevendo, mas eu acho aí, não dá para dar uma opinião, né? Taxativa sobre isso, mas é um território que com certeza entra no campo dos arquétipos. Que aí, quando você entra nesse território, é um território onde tudo é abarcado, né? Mas o fato de você acessar esse campo em particular, que em geral na estado de vigília a gente não acessa, muito pouco, né? Por isso que a gente faz o relaxamento, né? Tal, porque é um campo que vai exigir, porque é um campo simbólico, né? A gente lida muito, né, de uma forma geral, lida-se muito mal com o elemento simbólico. As pessoas não acreditam muito em sonho. Ah, foi só um sonho. Ah, não liga pra isso não. Né? As pessoas às vezes têm um pesadelo com alguma coisa muito densa, ah, eu não quero mais sonhar com isso, e não lembra mais de sonho. E não é, a nossa grande... Se a gente quer ter uma comunicação de peso, né, se quer uma informação fidedigna, é ficar ligado no sonho. Né? Esse nosso guia interno, é um campo muito privilegiado de informações. Né? Ficar conectado, se a nossa consciência conseguir ficar conectada com o nosso inconsciente, você tem uma grande fonte de informação, né? Ilimitada. Né? Então não dá para jogar fora esse território. Acontece que essa perturbação, às vezes, no campo da consciência, pode destruir a nossa consciência, a estrutura do ego, essas coisas que a gente entende, né, no campo da racionalidade que a gente entende. A pessoa não consegue voltar ao que ela era, né? E continua narrando esse campo fantástico que é esse campo do inconsciente. São Obrigada. imagens fantásticas, né? Muito obrigada. É sempre uma maneira que ele tem que entrar no estado alterado para se conectar Exatamente. exatamente com Mas você está ancorado. você está ancorado. Você está ancorado. Né? Isso é fundamental, está ancorado. Né? Bom, então seguir. Mais alguém? Não tem para mais alguma para mim? Tá na hora. Já está na hora? Passou já. Então, passou da hora. Professor Adilson, Adeus. muito legal. Eu também queria perguntar um monte de coisa e tal, mas
deixo para uma outra oportunidade também, que isso aqui é muito bacana. Tem muita camada aqui, né? Tem uma cebola enorme. Nossa. Nossa, muito legal. Cebolaço. Um cebolaço. Então a gente segue aqui com a programação do dia, que ainda temos agora um mini curso, chamou Vaso do Oráculo, com o professor Bruno Mossato, né, da Liquify Lab. Ok? Então, e não esqueçam também que tem um concurso de foto, tá? Vocês podem tirar foto, primeiro e segundo lugar vão ganhar um curso no EAD. Mais algum aviso, Igor? Importante? Isso. É isso. Então, onde vai ser o minicurso aqui mesmo? Tá. Quem vai fazer o minicurso já fica. Quem vai para o minicurso já fica, porque já estamos praticamente iniciando esse minicurso. Professor Adilson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Foi um grande prazer. Fernanda, Igor, o pessoal todo aí, valeu, hein? Um congresso que eu espero que marque. Eu espero que isso não acabe com a minha carreira. Nem comigo. Eu quase me Acaba de aposentando. afundar. Não acabe. Mas muito bom colocar isso. Gente, obrigado a todos.